Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. A pessoa cria uma pira de que ela vai transar com um bombeiro de salto alto. Ela transa uma, ela transa duas, aquilo é muito recompensador pra ela, muito dopaminérgico, aquela situação toda ali. E aí o que ela faz? O fetiche acontece quando ela só consegue gozar com aquilo. Ela pegou todo o desejo dela, que era vasto e amplo, e nichou no bombeiro de salto alto. Aquilo ali é um fetiche. Ela só consegue gozar na presença daquele objeto inanimado. Ou Aí entra a galera se ela do pé. imaginar aquilo, talvez. Não. Não? Não. Nem, Tem que não. ter aquilo. Talvez o imaginário em algum momento esteja ali na gradação entre a fantasia e o fetiche. É um dos caminhos, tá? Só que quando chega no fetiche, quando você especifica, puta, eu só consigo gozar Mas com o então meu a objeto. galera, a gente usa fetiche a palavra errada, erroneamente. A gente tem fantasia. Se você consegue gozar em outros contextos, com outras coisas, sem a presença daquele objeto, é uma fantasia. Ah, tá. Mas então a galera usa muito errado, pô. Sim, por isso eu acho importante a gente explicar. E o fetiche é quando a gente especifica Aí isso tu aí. ia falar de pés. Isso, tipo a galera que curte pé. A pessoa que curte pé tem aquilo que só curte, consegue transar, e tem aquilo que... E a galera que curte Vans e meia listrada aí, pô. Como assim? O que você tá falando? Eu curto Vans, velho. Eu tenho tesão em guria de Vans. Tá, mas aí você só vai gozar se a guria Não. usando Vans? Não, então isso é uma fantasia. Fantasia, pô, exato. Não é necessário. Pode ser um fetiche porque A é um galera objeto. do Na realidade, pé. assim, ó, quando você também tem um outro viés. Quando você desloca os objetos usuais que excitam peito, bunda, vulva, corpo, e você coloca em um objeto, isso pode ser considerado um fetiche também. Tá. Mas não tão, vamos pensar assim, não tão grave, porque você responde sexualmente nos outros contextos. Mas você tem uma pira, você pega um objeto que não tem a função de excitar e transforma aquilo em objeto de desejo. Vamos chamar de fetiche. Tá. E aí tem a parafilia, que são aquelas coisas que entram além, que são coisas consideradas socialmente inadequadas. Pedofilia, Tá. zoofilia. Isso entra numa parafilia porque você infringe. Ou uma violência extrema. Exatamente. Talvez até um sadomasoquismo já esteja na beira aqui entre o fetiche e o... Não, porque a galera do BDSM é uma comunidade muito organizada, não é uma violência pura e restrita a troco de tudo. Tem umas regras, assim. Tem regras, tem códigos, tem combinados, é tudo muito organizado, tudo muito respeitado. Então acaba não entrando, já fez parte. O que é interessante é que o que antigamente era considerado uma parafilia, hoje não é mais. Ou até coisas que antigamente eram normais, hoje são consideradas parafilia. Pensa na tua bisavó, na tua avó. Provavelmente ela casou aos 14 anos com um cara de 50. Como é que é o nome disso? Quando a menina de 14, cara com cara de 50. pedofilia. Pedofilia. Mas lá, naquela nossa Era o época, normal. era o normal da sociedade. Então, veja como mescla, como é difícil a gente dizer aonde vamos parar. Porque o que era errado se torna certo, o que era certo vira errado. E tu já recebeu um paciente que estava aqui nessa parafilia ou que estava num fetiche e queria meio que se desvincular desse fetiche para conseguir ter relações normais, vamos dizer assim, normais? Muitos. Já recebi pacientes insatisfeitos com essa condição, desesperados com essa condição. E já recebi pacientes que só queria meio que assim, um aval, tipo, tá tudo bem, pode seguir aí. Porque Qual era o mais louco, pegar assim? um ex-paciente, tá? Vou tentar lembrar de um ex-paciente. Cara, eu tive um paciente que ele gostava muito de fazer aquela prática do crossdresser. Não sei o que é isso. Eu moro no Paraná, eu sou da Bahia, mas eu moro no Paraná. E aí tinha umas cidades lá, bem mais lá pro interior. E aí tinha, tipo, um cara que ele vinha do interior, de uma fazenda, e ele tinha esse fetiche de crossdresser, que era se vestir de mulher pra transar. Ele até conseguia. Engraçado. Ele até conseguia responder com uma mulher, mas o tesão maior dele, ele sabia que o desejo dele estava naquilo, quando ele vestia uma calcinha. Mas ele ainda, ele que penetrava e tudo, assim, só que ele gostava de se vestir. Sim, nesse Tá. caso sim, mas também Tá. Tem pode ser outros inversão, casos. sim. Tá. E ele me procurou só para saber se tudo bem ele fazia aquilo. Ele não estava questionando, só que ele pensou, poxa, Gabi, eu quero casar, eu quero me relacionar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou convencer a minha namorada a participar disso? É aí onde entra o problema das pessoas que se ligam com essas parafilias ou fetiches. Eu geralmente faço, olha, é mais fácil você encontrar alguém que queira casar contigo dentro da tua comunidade. Não é impossível, mas é muito mais difícil você pegar uma pessoa que não tem a mesma parafilia ou fetiche que o teu
E Tu ensinar pra ela, ou ela te aceitar. Tem, mas assim, vamos pensar, na maioria dos casos, é muito mais arriscado, é mais fácil você estar ali dentro da tua comunidade. Mas eu já vi, por exemplo, casamentos que foram desfeitos por conta de um cara desenvolver uma parafilia e não conseguir parar com aquilo. Então, as pessoas precisam tomar cuidado com os comportamentos que elas se engajam. Putz, a pornografia está ali. Mas, veja, eles entendem muito de neurociência, eles sabem muito como manipular o teu cérebro para te fisgar. Tu acha que a pornografia, ela propicia esses fetiches e essas parafilias? Tipo assim, uma pessoa normal consumindo muita pornografia, ela pode desenvolver uma parafilia? Ela tem que desenvolver para ela poder ficar ali. Porque onde é o universo que ela vai ter fácil acesso a todas as parafilias dela? É na pornografia. Não, mas eu digo que o caminho é inverso. Não tipo o cara que tem parafilia e busca a pornografia. O cara que, de tanta pornografia, desenvolve uma parafilia. Sim, é isso que acontece? Exatamente, exatamente. E aí o problema é que não é só uma, são várias. Porque uma hora você vai saciar daquela parafilia. Então imagina lá que você tem uma parafilia, você faz uma busca lá naquele site lá. E aí ele vai te dar o quê? As opções daquilo. Se você olhar ali nas 4 fileiras, vai ter um outro vídeo perdido, uma isca de uma outra parafilia. E dentre todas aquelas imagens do teu objeto ali que você tem fetiche, vai ter aquele diferente. E tu vai piorando. A novidade, a dopamina, quero novidade. Pã, cliquei ali. Cara, que interessante. Então, existe uma coisa dentro do nosso cérebro, as neurociências estudam muito, se chama o tal dos gostos adquiridos. O que é o gosto adquirido? Nós temos a aptidão de pegar algo que inicialmente é até repulsivo e transformar em objeto de desejo, em predileção. Vou te dar um exemplo. Vinho. Ninguém começa adorando tomar vinho. Cerveja. Então, Cerveja também, queijo, práticas sexuais. Então a cerveja você bebe, putz, que negócio ruim. E aí você vai, aquilo acontece o quê? Você passa a gostar. Isso a gente vai chamar de gosto adquirido. E isso vai se moldar tanto no teu cérebro como se aquilo já fizesse parte de você. Uma vez que você consiga apreciar um bom vinho, você vai perder aquela habilidade? Não. Percebe que você tem uma sensação de que aquilo até sempre fez parte de você? Porque justamente pela capacidade do nosso cérebro dele ser neuroplástico, dele se adaptar, ele faz com que aquele novo comportamento se incorpore a você como ele sempre tivesse existido. E aí como é que você se livra? Não se livra. Tu tem remissão dos sintomas, sei lá. Exatamente. Tipo, uma pessoa que tem talvez uma parafilia uns bagulho muito bizarro assim, ele nunca vai deixar de ter aquilo. Ele só vai conseguir viver sem os sintomas. Talvez ele viva bem, mas tipo um ex-viciado, um ex-adicto em drogas, assim. E aí é onde entra a TCC que ajuda, que é um pouco a forma como a gente lida com as crenças. Você aprender um comportamento, ele está ali, ele está no teu cérebro, ele não vai ser apagado. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar inserir memórias concorrentes. Ampliar o contexto, diversificar, tirar aquilo, e foi aquele boom, o tal do jejum de dopamina, vamos falar assim, aquela ideia que o Wesley trouxe, de você se afastar desses comportamentos altamente dopaminérgicos e começar a enxergar, buscar ver sentido em comportamentos menos dopaminérgicos, tendo a consciência de que, puta, aquilo ali me dava um tesão do caralho, mas eu não posso acessar aquilo. Eu preciso aprender a me satisfazer com essas coisinhas aqui. Então, o processo de terapia é muito esse. Juntos, a gente entender como que aquilo se construiu, para que a gente consiga até criar essas lembranças, essas alternativas que satisfaçam, entendendo que nunca vai ser igual. Por isso que é muito complicado você estar ali, cuidado com os comportamentos que vocês se engajam. É isso o risco. Isso que é